Este é o dia em que a Cláudia Schiffer trocou grandes estilistas para vestir um Citroën. So, why wear anything else? Citroën Xara VTS 1.8, arrojado até a última peça. Exclusivo, a igreja acusa o deputado. Se ele disser que vai matar, ele mata mesmo. Intolerância. Como crescem e agem os grupos que pregam a morte de judeus, negros e homossexuais. O que diz a ficha policial que o antigo Topes fez sobre o hoje presidente da República. Um dos líderes da inteligência esquerdista. O perigo pede carona. Descoberta a rota da AIDS pelas estradas do Brasil. O que come, quanto pesa o cachorrão que entrou para o livro dos recordes. O Pó, o campeão, é repórter por um dia. E aqui a gente vai mostrar onde eu comecei e onde tudo começou. Nem a máquina mortífera detém um mágico mascarado. É festa. É medo. É fantástico a sua revista eletrônica semanal com Pedro Bial e Renata Ceribelli. Boa noite. Fim de semana gelado no sul e no sudeste do Brasil. Essa madrugada foi a mais fria do ano. A temperatura caiu bruscamente com a chegada de uma massa polar no centro-sul do país. E a neve, mais uma vez, foi um espetáculo. Os cariocas estranharam a temperatura e a chuva e o vento agitaram o mar. De manhã, os termômetros marcavam 12 graus. Em São Paulo, a mínima chegou a 5,4, a mais baixa temperatura dos últimos 5 anos. E os termômetros caíram abaixo de zero no sul do país. No Rio Grande do Sul, nevou no interior e na Serra Gaúcha. Em Gramado, os turistas se divertiram com a neve. Amanheceu nevando e a brincadeira continuou. Em São Joaquim, na Serra de Santa Catarina, a temperatura chegou a 5 graus abaixo de zero na noite de ontem. Os turistas, na esperança de ver neve, lotaram os hotéis da cidade e faltou lugar. O dia amanhece e 6 graus negativos. Imagine só a noite de quem teve que dormir no carro. Foi horrível, muito frio, muito frio. Achei que não ia aguentar essa noite. Bem cedinho, o meteorologista confere a verdadeira temperatura. 6,4 abaixo de zero. Com o frio assim, a roupa congelou no varal. E também a água dentro dos canos. A neve começou a cair por volta das 7 horas da manhã. Flocos pequenos que transformaram a paisagem para a alegria dos turistas que tanto esperaram. Chegou, a neve chegou! Corre, tia, a neve chegou! O frio da serra ainda reservava outras surpresas. A gente vai mostrar um lugar que é difícil de acreditar que exista no Brasil. Mas tá aí. Essa é a cascata do Morro das Torres, na cidade de Urupema, na Serra Catarinense. A temperatura aqui pode chegar a 15 graus abaixo de zero, o suficiente para congelar essa queda d'água de 20 metros de altura. Uma escultura natural que a água, gota a gota, vai levar 2 dias para desfazer. Quanto mais para o alto do Morro das Torres, mais branco vai ficando o cenário. Um caminho com árvores carregadas de neve e de lembranças que não podem ser levadas para casa. Os turistas que se aventuraram a chegar ao topo foram recompensados. Não é todo dia que se pode tirar uma foto em meio a uma nevasca. Eu quero neve grossa. Tá vendo agora? Tô doendo. Parece um Polo Norte. Oh, muito lindo. Tudo branco, assim, as árvores. Oh, muito legal. E o frio deve continuar amanhã. A meteorologia diz que a temperatura vai cair ainda mais. Exclusivo. A igreja engrossa o coro dos acusadores e também quer ver o deputado federal Hildebrando Pascoal condenado por envolvimento com grupos de extermínio e traficantes de droga. O arcebispo de Porto Velho, que até o ano passado atuava em Rio Branco, antecipa ao Fantástico o depoimento que vai dar na CPI do Congresso. O deputado espalhava o terror na capital do Acre. Dom
Dom Moacir foi arcebispo de Rio Branco por 26 anos. Recebeu dezenas de pessoas que se sentiam ameaçadas pelo deputado Hildebrando, mas que não confiavam nas autoridades locais. A população acreana, nos últimos anos, a imprensa, as autoridades, todas as autoridades, sem exceção, se tornaram refém do coronel Hildebrando. Todos tinham deputado. Todos tinham pavor de falar qualquer coisa em referência a ele. Qualquer coisa gerava medo, pânico e se recusava. Inclusive, às vezes eu tentei falar na imprensa e não consegui. Os jornalistas do Acre, um deles, meu amigo, a quem eu estimo muito, me disse: Moacir, eu tenho tantos filhos. Eu não digo quantos filhos, porque senão descobre quem é. Eu tenho tantos filhos e eu não vou arriscar. Dom Moacir está preparando um dossiê que vai ser apresentado à Comissão do Narcotráfico da Câmara nesta semana. Hildebrando, ele representava o Todo-Poderoso. O Hildebrando, o que ele decidia, ele fazia. Essa ideia de não, se ele disser que vai matar, ele mata mesmo. Além dos depoimentos que colheu pessoalmente, o arcebispo reuniu o material levantado pelo Centro de Direitos Humanos da Diocese de Rio Branco e pela Pastoral Carcerária. Como pastor, ele fala a verdade. Ou eu me manifestava, ou eu devia abandonar o meu ministério. Tem um certo momento que eu não podia mais calar. O procurador federal Luiz Francisco Souza acredita que o depoimento de Dom Moacir vai ter peso na CPI. Eu acho que é de gigantesca importância moral pela questão assim da credibilidade que a igreja tem e pelo fato do volume gigantesco de informações que detém o clero em Rio Branco, principalmente com a pastoral carcerária, onde que eles trabalham direto com os presos e trabalham direto com as pessoas torturadas, com o Centro de Direitos Humanos, que documentaram toda a estrutura do Esquadrão da Morte no Acre. Se depende da CPI do narcotráfico, ele vai ser cassado. Vai ser cassado e certamente a população não verá mais uma CPI ser filmada nas câmeras de televisão desse país, deputados saindo da sala cabisbaixos por ter, mais uma vez, traído a sociedade do Brasil. Nós não trairemos o Brasil. Este homem já prestou depoimento na CPI. Ele é protegido pela Polícia Federal. Ex-investigador da Polícia de Rio Branco, pode ser uma testemunha importante no caso do deputado Hildebrando perder o mandato, a imunidade e ser julgado pela Justiça Comum. Francisco Raimundo Pessoa diz na primeira entrevista para a TV que o deputado controlava a polícia e mandava até soltar presos. Eu mesmo peguei a chave, soltei 3 vezes lá, cara, que ele mandava soltar. Traficante forte mesmo, caniço, cangaceiro, que é os traficantes fortes lá, né? Você tem medo de morrer? Oxente, como tem medo de morrer? Por isso que eu estou escondendo aí, né? Pra cima e pra baixo. O deputado Hildebrando Pascoal foi procurado pelo Fantástico. Ele não quis falar. Dois aviões transportando armas foram apreendidos pela Polícia Federal numa pista clandestina na divisa do Pará com o Amazonas. O armamento pesado, que inclui foguetes, rifles e submetralhadoras, fazia parte de um mostruário para negociação com a guerrilha colombiana. 4 pessoas foram presas. 2 dos presos foram levados para a delegacia da Polícia Federal em Santarém. O piloto Edmilson Benevuto e Hugo Teixeira, que fretou um dos aviões. A Polícia Federal já sabe que os armamentos foram embarcados no Suriname. O esquema foi descoberto porque um dos aviões sofreu uma pane e foi obrigado a pousar no Brasil. O Fantástico descobre a ficha policial do hoje presidente da República. A ficha faz parte do Arquivo da Repressão, documentos que uma ex-presa política quer levar para o prédio do antigo DOPS, um lugar tido como mal assombrado e de péssimas recordações. E já naquele tempo o cafeeiro dizia: isso aqui é mal assombrado. É mal assombrado. E o que foi o rapaz que foi preso junto comigo também dizia isso aqui, camarada, isso é mal assombrado, né? Dizem que são os fantasmas dos presos que sofreram aqui dentro. Há quase 10 anos as celas estão vazias. O prédio agora serve apenas para a burocracia da Polícia do Rio. Está semi-abandonado. Mas esse já foi o símbolo do poder policial no Brasil. Um lugar de muitas histórias.
Buraco do Ratão, Aranha Negra, Maracanã, eram muitos apelidos das famosas celas do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, que já foi extinto. Esta foi a prisão política mais importante do Brasil. Quem fazia oposição ao Estado Novo de Getúlio Vargas e ao regime militar de 64, quase sempre acabava preso aqui dentro. Qual foi a primeira vez que você foi preso naquele prédio? Em 1932. Eu voltei em 41, 49, 64, 69. Eu tenho todo o meu... O ator Mário Lago foi um campeão de prisões no prédio do DOPS. Por ali passaram políticos, cantores, jornalistas. O cartunista Ziraldo ficou 15 dias em 69. Ele chegou preso junto com um grupo de motoristas de ônibus. Usava uma camisa caque, igual a dos motoristas. Deu confusão. Chega um menino que estava preso e olha pra mim e pergunta: qual é a tua linha, cara? Aí eu digo: minha linha? Eu sou democrata, sou um democrático. O cara falou: não, a sua linha de ônibus. Eu falei: não, cara, isso aqui é uma camisa cara, não sou chofer de ônibus, não. Além da prisão, o prédio do DOPS era famoso pelo arquivo. O que acontecia no Brasil ia parar nas temidas fichas do DOPS. São 2 milhões de fichas. Aqui está a história da repressão política brasileira no século XX. Documentos que, retirados do prédio, ainda não foram mexidos. É uma história ainda a ser contada para o povo brasileiro. Jessi Gene é uma ex-presa política que agora é diretora do Arquivo Público do Rio, que ficou com todos os documentos do DOPS. Algumas fichas trazem informações falsas, como esta aqui. Ela diz que Chico Buarque está usando o apelido de Jorginho do Esqueleto para enganar a censura. Na verdade, ele usava o pseudônimo Julinho da Adelaide. Que não só tem gente de esquerda, gente de direita, de centro, todos os intelectuais, artistas, políticos, pessoas comuns que ousaram se opor a algum governo passaram por aqui. No meio desses dossiês, encontramos o prontuário 19173 do DOPS, a ficha do professor Fernando Henrique Cardoso, hoje presidente da República. O registro mais antigo mostra que ele era seguido desde o início da década de 50, investigado pelos órgãos de segurança, classificado como um dos líderes da inteligência esquerdista, denunciado como sendo ligado aos movimentos comunistas e que seria o representante de uma organização revolucionária clandestina chamada JCR, que nunca existiu. São histórias de quando a sigla DOPS metia medo. Agora a diretora Jessi Gene sonha em levar tudo de volta para o velho prédio. Seria o arquivo do DOPS, no prédio do DOPS, mas com uma função diferente dessa vez. É um prédio símbolo da repressão. Esse arquivo também é um símbolo da repressão. Certo. A senhora quer juntar as duas coisas? E transformar isso num símbolo da democracia e da liberdade, né? Rio de Janeiro, sexta-feira. Parece até piada, mas um dos maiores estelionatários da cidade é vítima da própria ingenuidade. Isidro da Cunha Fernandes botou em alguns cheques roubados seu nome e endereço verdadeiros. Isidro, que é português, foi preso em casa. E o mundo não acabou. Tá aí um bom motivo para comemorar em grande estilo numa super festa fantasia em São Paulo. E festa é com ele, né? Maurício Kubrusli. Fantasia vestiário. Como é que dança com isso? Olha, é complicado. Você pensou na hipótese de dançar com isso? A gente já montou uma coreografia. Você estica o braço, estica o outro também, passa a mão na cabecinha. Ô, você consegue andar assim de... Ué, ai, aqui. Ô, de cabeça pra baixo ou de cabeça pra cima? É pra baixo. É pra baixo. Esse é um baile fantasia de verdade. Tem que estar fantasiado até para trabalhar. Tem gente que disfarça, improvisa uma fantasia assim, vai ser barrado lá na porta. Quem compra o convite recebe uma lista do que não pode, para evitar fantasias de mentirinha. Fantasia de quê? Cigano assim. Do lado aqui, por favor. Barrado. Tênis, bermuda, camisa estampado, barrados. Mr. M, barrado. Me diz, se você tirar a máscara, você tá sem fantasia. Mas o Mr. M não pode tirar a máscara. Você não vai tirar a máscara? Não. Então faz uma máscara e entra.
camisinha de corpo inteiro. Entrou fácil. Você tá protegido. Estou 100% seguro, sexo 100% seguro. A fila começa fora do estacionamento. Afinal, 4.000 convites vendidos. E a zorra estoura antes de chegar no salão. Bengala não é parte da fantasia? Não, não é. Eu tive uma fratura, agora eu tô legal já. Mas vai dar pra dançar? Dançar a gente dá um jeitinho, né? Bengala e tudo. Essa festa não, a gente não só dança, não. Logo que a gente entra, percebe que ela tem razão. Não, o negócio aqui não é só dança, não. É a festa do cachorro louco. Em agosto, claro, só uma festa por ano. Esse Mr. M não foi barrado. O Mr. M verdadeiro sou eu. O outro que foi barrado não era o verdadeiro. Fantasma. Tá só de máscara, tirou uma máscara e tá normal. Por favor, aqui do lado. Você não veio na festa errada, não? Não vi nada. Essa não é na piscina. Quando é, tem bastante água aí, ó. Líquido. Outro Mr. M entrou com um buraco na boca. A gente precisa deixar aberto aqui pra gente poder beijar melhor. Do lado de dentro, 2 da manhã, a macrofesta decolou. Valeu exigir fantasias. E ainda tem uma turma no palco para animar mais e mais. A Mate Superiora sabe que você tá aqui? Não. Manda um beijo pra ela. Olha aí, já estão dando o recado. O inferno é nosso! Os piratas vermelhos chegam navegando no asfalto. Lancha numa cidade sem mar, quase 3 da manhã. Eu sou o replicante do terceiro milênio. Você trouxe a menor fantasia de todas. Esse aí, claro, é o esqueleto andrógeno. Qual é a diferença entre um esqueleto normal e um esqueleto andrógeno? A diferença é que tá com o sexo indefinido, apesar que um esqueleto não tem sexo, né? Você tá fantasiada de quê? Mulher Maravilha. Bonita. Bonita, maravilhosa, cheirosa, porém peluda, mas Mulher Maravilha. O vestiário está no salão, mas com outra coreografia. Aquele que veio mergulhar, aqui também. E o mais original, coitadinho, a festa inteira na base do mãos ao alto. 4 da madruga, animação. Aquilo, só alegria. Pra todo mundo mesmo. E a marca dessa festa. Alguém perdeu um documento? Quase 5 da manhã, emergência, lá do lado de fora. Ô, doutor, um momento. Você acha que ele recupera tempo de poder dançar? Olha, vai ser difícil, mas... Porque pelo jeito é um pé de bailarino, né? Alguém que gostava de dançar. E o plantão médico adentra o salão. Avança para a UTI da alegria, provocando reações de emergência. Você chegou já na festa assim, com todas essas rugas ou foi depois da festa que ficou assim? Depois de 6 horas de festa, o que sobrou foi isso. Uma cadela de 130 quilos devora tudo o que encontra pela frente. Os vovôs e vovós descobrem as maravilhas do computador. É fantástico. Daqui a pouco, depois dos comerciais. Review, você escolhe. A Globo News exibe. Arquivo N, uma viagem ao passado com Celso Freitas. Curiosidades brasileiras sobre uma das mais extraordinárias invenções da vida moderna, o telefone. E as histórias e personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma série de TV inesquecível. Review, nesta segunda, 10h30 da manhã e 4h30 da tarde. Vou educar os meus filhos como umas pessoas dignas, uma pessoa de vergonha, que quando chega num lugar não está fazendo vergonha. Eu vou educar meus filhos assim. Eu quero ser atriz e ponto final e poder assim aparecer na revista em todo lugar para o povo me conhecer e para a gente mostrar a nossa cara dos alagoanos. O que eu faria se eu tivesse muito dinheiro? Eu viajaria para um lugar que a gente levaria toda a minha família. Que se eu tivesse muito dinheiro seria ótimo, a gente podia comprar tudo que eu quiser, eu ia dar presente a todo mundo, porque eu quero dar presente a todo mundo, não tenho dinheiro, não tenho condições, é isso que eu quero.
Ladrões tomaram uma das mais movimentadas estações do metrô no Rio e assaltaram passageiros e funcionários. A ação foi rápida, pouco antes do metrô fechar ontem à noite. Foi meia hora de terror para os passageiros que desembarcavam na estação da Cinelândia, no centro do Rio. Eram pelo menos 5 assaltantes, todos estavam armados. Eles agiram com ousadia. Nenhum tentou esconder o rosto. A apenas alguns passos da estação fica uma cabine da Polícia Militar. O policial que estava de plantão não foi chamado porque os bandidos fecharam as portas e assumiram o controle da estação. Um segurança e outros funcionários foram tomados como reféns. Os passageiros que desembarcavam eram rendidos e levados para uma sala. Os assaltantes recolheram dinheiro, talões de cheque, joias e telefones celulares. Levaram também R$ 470 da bilheteria. Esta vítima diz que os bandidos fugiram, deixando os passageiros trancados por mais de meia hora. Tinha uma base de 25 a 30 pessoas, todo mundo em pé. Só um senhor que estava sentado no chão, porque ele chegou lá já passando mal, nervoso. Aí levou uma base de 20 minutos para arrombar a porta. A direção do metrô informou que, por lei, os seguranças não podem andar armados e que foi o primeiro assalto com ataque a passageiros. A estação não tem câmeras, mas a polícia vai fazer o retrato falado dos assaltantes com o depoimento das vítimas. Você já reparou na letrinha do seu filho? Vidradas no computador, nossas crianças quase não escrevem mais à mão. E quando escrevem, a letra é horrorosa. O que se pode fazer para consertar esse estrago, hein? O que está escrito aqui? Primeira propriedade, a raiz de índice... Índice de... Nem você entende, Fernando. Às vezes não dá. O computador tem culpa na letra feia da criançada? As crianças ficam mais preguiçosas, elas ficam mais resistentes a escrever. É melhor só apertar. A letra sai mais rápido. As crianças têm que treinar, têm que copiar, têm que escrever. Nesta escola, há 5 anos, livros, cadernos de caligrafia deixaram de fazer parte do material escolar. Desde então, a aula de escrita acontece assim, olha, isso mesmo, em computadores. O primeiro contato que o aluno tem é fazer círculos, letras, sem saber o que representa a letra. Aqui é a mesma coisa. Camila, você sabe escrever Camila no computador também? Sei. Já sabe? E o que é mais fácil, escrever seu nome no computador ou no caderno? No computador. O computador não é vilão na história. Ele é um grande auxílio na história. Isso porque uma letra feia pode ser indício de um distúrbio neurológico na criança, a disgrafia. Daquela criança que acaba de escrever uma frase, ela relaxa os bracinhos, ela abana o bracinho, ela amassa com a mãozinha, ela fala, chega de escrever. É que ele está sempre para trás, está sempre copiando. Este sujeito, seja ele criança ou adolescente, ele precisa do computador para que não tenha o seu processo de redação, de linguagem, amarrado, brecado por uma questão de escrita. Atenção, senhores pais! Nem toda letra feia é uma disgrafia. Tem um diagnóstico médico, um diagnóstico de neurologista, um diagnóstico psicopedagógico. Que nós só olhando não dá pra saber. Não. Eu acho que antes dos pais tem a escola para se preocupar. Os pais têm que se preocupar quando a escola apontar e não desvalorizar. Você acha que no mundo de hoje você vai precisar saber escrever? Legal, com uma letra legível? Eu acho que como é que o avanço da computação, acho que não. O computador não te substitui. Continua havendo a necessidade da escrita, ela continua tendo um valor social, um valor pedagógico. Que eu diga esta escola de caligrafia, que já tem 83 anos. Em prova, essas coisas assim, eu perdia praticamente metade da nota porque o professor não entendia metade da prova. Quem não me conhecia e via a minha letra, pensava que eu estava fazendo primário. E enquanto primário, já terminei há muito tempo. Trabalho em casa de família, tenho que escrever alguma receita, deixar algum bilhete, às vezes, para o meu patrão. É uma habilidade que não pode terminar. É a mesma coisa que a pessoa só quer andar de automóvel e não andar mais com as pernas. Escrever bonito, assim... Não. Aí, não é comigo. Ano passado, 1800. Todo mundo vai ter muito computador em casa e vai esquecer de escrever com a mão mesmo. Nosso
Nossos avós, mestres em caligrafia, será que o computador já faz parte da rotina deles? Voltou, tem que ser rápido, vó. Aperta. Não, ok. Aperta aqui, ó. Nesse, ó, mais baixinho pra baixo. Nessa aqui? Vovó sabe tudo? Já era. Agora pra fazer assim, shift, segura o shift. Segura. Esse? Segura. Agora aperta uma vez e solta. Aqui, isso aqui. Isso. Solta rapidinho. Agora não, vai. Mas se você fizer, não vou aprender nunca. Os mais velhos e a informática. Uma relação tão delicada. Viver uma época que você não entende o que está se falando, só se vê informática em toda parte. A gente tem que procurar uma atualização. O tênis do neto, o jeans do neto, a camisa do neto, o senhor já colocou. Agora só falta aprender computador. Falta isso aí. Meu filho fala assim, tem a apostila aí, mãe, você vai olhando e você vai pegando, né? Aí você olhou para a apostila e não entendeu. Não entendi nada. Essa turma de Campinas, interior de São Paulo, resolveu dar um basta ao medo de computador. Você fez certo? Não, fiz errado. O que você errou? Ah, não sei. O que ela fez de errado? Não, ela fez certo. Quando não tem certeza do que fez, então faz certo, mas acha que está errado. Para animar os iniciantes, a professora mostra o que dá para fazer com a máquina. Os meus esbanjamentos com a água, as minhas economias na eletricidade. O computador vai seduzindo. Fico apaixonada cada vez mais. Gosto muito de ver tudo isso assim, claro, de uma só vez. Dona Zuleide também está entusiasmada. Ela já faz planos para modernizar a livraria da paróquia, onde trabalha como voluntária. As medalhas, os santos. Então, tudo isso vai lá para dentro do computador? Vai tudo para dentro do computador, espero, né? Dona Micar foi conferir se é mesmo possível dominar o computador depois dos 60. Esse casal, que já passou dos 70, mostrou que não tem mistério. Não podia imaginar hoje a vida sem o computador. Eu faço todos os meus pagamentos pelo computador. É jovem? Com o computador todos os dias? Todo dia. Sim, para fazer pagamentos bancários, para escrever carta. Você acha que a sua mãe vai conseguir chegar aí perto da Eva, da Maria? Chega sim, com certeza vai chegar. Depois da primeira aula, ela já foi lá no meu micro, já começou a ligar. E você tá orgulhoso? Com certeza, né? Com certeza. Acho que na nossa idade é muito importante aprender mais alguma coisa e manter o cérebro funcionando. Isso é importante, viu? Lembra daquela vovó com o neto no começo da reportagem? Ela já fez progressos. Ai, que bonitinho, olha aí. Tá mesmo bonitinho. B é o apelido do neto, o professor de informática da vovó. Kunming, China, quinta-feira. Um macaquinho de nariz arrebitado emociona os chineses. O filhote de uma espécie em extinção foi abandonado pelos pais, passou por 6 operações e agora se recupera no zoológico. Uma cadela de apetite insaciável obriga o dono a trabalhar dobrado. Todo dia ele precisa comprar 7,5 kg de ração para alimentar a fera, parecidíssima com o fila brasileiro. O ponteiro quase bate nos 130 quilos. A cadela Kel entrou sexta-feira para o livro dos recordes como o cão mais pesado do planeta. This is Kel, the Old English Mastiff. Kel, um mastim inglês, é o orgulho do fazendeiro Tom Scott. Além da cadela, Tom tem outros 25 cães, nenhum mais dócil e pacato do que a campeã mundial da balança. O veterinário de Kel assegura que ela não sofre de obesidade. A coxa é mais grossa do que a minha, compara o veterinário. Perto de um cachorro normal, então, é covardia. A cabeça dela aqui é quase o tamanho do cachorro do lado. Ela é feito dono, adora um pub e não dispensa uma cervejinha escura. Tom ganhou a cachorra quando ela tinha apenas 5 meses. Estava mal nutrida, sofria de anemia, não gostava de comer.
Mas a família soube cuidar tão bem da saúde de Kel que o problema agora é outro. É arrumar dinheiro para saciar o apetite da menina. Toda a economia vai para as compras de supermercado. Não é pouca coisa. Kel toma 4 litros de leite por dia. Come 7,5 kg de ração de carne. E na sobremesa, meia dúzia de ovos grandes. Isso tudo dá para apenas uma semana. Conta salgada, o equivalente a R$300. Pior ou melhor, dependendo do ponto de vista, é que Kel ainda não parou de crescer. Deve engordar mais uns 10 quilos, bater o próprio recorde mais algumas vezes. E Léo Batista já está na área com as notícias de um domingo animado no esporte. Léo. Um domingo de futebol, vôlei, Fórmula 1 e turf em dia de Grande Prêmio Brasil. Aliás, você viu a corrida, Bial? Eu não só vi, Léo, como amanheci no hipódromo hoje para presenciar mais um capítulo emocionante da história da prova mais nobre do turf brasileiro. Nem os mais antigos turfistas lembram de um Grande Prêmio Brasil com tanta chuva. A grama encharcada transformou o glamour em drama. Os 18 cavalos tinham chances de vitória. A largada não é o início, é o fim de histórias de gente que vive para e de cavalos. 5h30 da manhã, o favorito Omnium Líder chega à cocheira do Jockey Clube Brasileiro. O treinador, Roberto Medrado Júnior, o Bebeto, está cego há 1 ano. Eu vejo só o vulto, não vejo quem é. Entendeu? Assim, a minha mão, eu vejo a luz quando acende. Nascido e criado nas pistas, ele prescinde dos olhos para treinar seus animais. Dos meus, galopando eu conheço. Quando tá. Galope. Pelo galope, pela respiração, pela maneira que ele respira. Pelo toque, pela intuição, pelo carinho, pelos olhos do filho Betinho. Antes do páreo, as últimas palavras para o jockey Goncinha. Pra você é só boa sorte, que o resto é contigo mesmo. Falou, Beto. Vai com Deus, tá? Mas hoje a sorte estava reservada para o azarão. Minutos antes da largada, nem as mais ousadas lograram chamar mais atenção do que a chuva. Um pé d'água vem complicar mais o páreo. Assim que a chuva diminui, é dada a largada. Dada a partida para o Entre candidatos a craque, veteranos jockeys campeões, um cavaleiro obscuro assume a ponta na reta final. Era o primeiro Grande Prêmio Brasil do jockey Zirbo Pauliello. Estreou com vitória. Quem escolheu o cavalo Aior Trophy ganhou 40 vezes o dinheiro apostado. R$10 viraram 400. E Aior Trophy se valorizou ainda um pouquinho mais. Às voltas com problemas de saúde, o dono tinha vendido o cavalo por uma ninharia. Mas... eu vendi por R$1.200 para pagar R$100 por mês. Os caras não pagaram. E aí? Então eu tive que ficar com ele. E agora ele é vencedor. Agora ele é vencedor, agora custa $500 mil. Histórias do Grande Prêmio Brasil, histórias do Brasil, histórias da vida. A seleção brasileira venceu a China hoje de madrugada em Macau e segue firme na luta pelo tetracampeonato do Grand Prix feminino de vôlei. O Brasil ainda tem 3 jogos e está a 1 vitória da fase final. Foi o jogo mais difícil nesta primeira fase. As chinesas, vice-campeãs mundiais, venceram o primeiro set por 25-20. Mas o Brasil se recuperou e com uma grande atuação de Virna, com 24 pontos na partida, virou o jogo e venceu por 3-1. 25-22 no segundo set. 31-29 no terceiro, mais disputado do jogo. E 25-16 no quarto set. A segunda fase do Grand Prix começa sexta-feira que vem em Manila, nas Filipinas. O Brasil enfrenta a Itália às 6h30 da manhã, com transmissão da Globo.
Uma escola precisa abrir uma creche para abrigar os filhos de alunas adolescentes. Ainda esta noite, tiros numa colônia de férias. De onde vem tanto ódio? O Fantástico volta logo. O que fazer para largar o vício do cigarro e voltar a ter uma vida saudável? A psiquiatra Analice Giliotti e o programa de tratamento do fumante. Almanac, nesta segunda, 00:30. Atenção, criança desaparecida. Gisele Ribeiro de Paiva, 5 anos. Desapareceu no bairro Cidade Tiradentes, São Paulo, em maio deste ano. Qualquer informação, Disque 0, o número da operadora, e depois 11 230 3236. Delegacia de Pessoas Desaparecidas, São Paulo. Vida de rei, praia, cervejinha, jet ski, altas gorjetas. Tudo parecia as mil maravilhas para uma parte da quadrilha que roubou 35 milhões do Banespa, o maior assalto a banco da história do país. Só que a alegria desses ladrões durou pouco. Hotel 5 estrelas. Suítes com vista para o mar no centro da capital cearense. Diária de R$ 126. Para os hóspedes do 10º andar, dinheiro não era problema. E no hotel chegaram e ofereceram dinheiro. Pediram o cartão de crédito, aí eles puxaram o dinheiro e disseram, confira esse dinheiro aí, sem diária. Era quanto? Acho que é R$400, R$4.500. Da piscina para a praia, da praia para a piscina. Geralmente eles acordavam tarde, ficavam aqui pelo hotel, iam na praia, voltavam. Os 2 ladrões que participaram do assalto a Banespa em São Paulo no dia 5 de julho se divertiram bastante em Fortaleza. Em 7 dias, gastaram R$ 26 mil passeando com os amigos e namoradas. Quem esteve com eles custa acreditar que eram bandidos. Nem arma, nem assim droga, cigarros diferentes, nada. Era bem comportado. E batia um papo legal com a gente. O pessoal super educado, entendeu? Tinha cara de turista. Os restaurantes preferiam comer carne e fizeram a alegria de muito garçom. Gastavam bem, comia bem, dava caixinha, garçom. Ao taxista que ficou à disposição deram R$ 500. A praia escolhida pelos assaltantes foi a do Cumbuco. Sol, mar, passeio de buggy. Sempre era melhor que 50. Eu nunca pagava nota de 10. Aqui começou o fim da boa vida dos ladrões. Eles alugaram 2 jet skis e bateram. O prejuízo nem foi tão grande assim, mas eles quiseram pagar na hora e em dinheiro, R$ 2 mil. Um valor muito alto que chamou a atenção. A partir daí, a farra durou pouco. A polícia, que já tinha recebido outras ligações anônimas sobre o grupo, que andava gastando demais, foi avisada. Dia 10 de agosto, o mineiro Arlindo Paulino da Silva, de 28 anos, e o paulista Edson Massari, de 23, foram presos no hotel e confessaram a participação no assalto. Com eles, a polícia ainda encontrou R$ 8 mil. No mesmo dia, embarcaram de volta para São Paulo. Da passagem por Fortaleza, ficaram as fotos e gente com medo de ter conhecido os ladrões. Meio de uma represália, de repente eles estão presos, né? De repente sai da cadeia, faz um mal com alguém aqui. Um desafio na semana dos 100 anos de Alfred Hitchcock. Você tem 1 minuto para contar uma história de suspense. Aquele suspense com um toque de humor que marcou toda a obra do diretor inglês, morto em 1980. A proposta foi feita a 3 grupos de estudantes de cinema. O resultado você vê aqui no Fantástico a partir de agora.
Você tá passando na rua e aí você vê uma gatinha, você não dá um coió na menina? Pois é. Você não dá um coió na menina? E aí, onde que tá a falta de respeito? Agora, porque você é heterossexual masculino, você pode fazer isto? Não. E aí eu, porque sou homossexual, não posso chegar pra você e falar assim, eu acho você um cara interessante? Não, na verdade não. Existem limites, sacou? Existem cantadas e cantadas. Dependendo da sua atitude, você dá margem ou você não dá margem pra esse tipo de assédio. Que isso? Como é que é isso aí? Onde é que tá o meu direito como hétero? Eu acho que uma mulher tem o mesmo direito de me cantar como eu tenho o direito de cantar um homem, entendeu? Cabe a mim cortar. A solução é que, a partir de agora, né, comece a colocar na cabeça dos mais novos que isso é uma coisa mais aceitável. Os pais pensam, Deus fez a mulher para mim, tudo bem, mas ninguém escolhe por quem vai se apaixonar. E eu não vou escolher me apaixonar por um homem ou por uma mulher. Entendeu? Ninguém manda no coração. Ame seus filhos, sabe? Do jeito que eles forem, deixe levar a vida deles, tá? Acho que a melhor coisa que vocês podem fazer é tentar deixar eles ser felizes. Cadê o AF, não? Acho que... Valeu, agora já tô preocupado com outra coisa embora. Brasília, terça-feira. Ao falar do problema da gravidez de adolescentes, o ministro da Saúde, José Serra, acaba comprando uma briga com a apresentadora de TV, Xuxa Meneghel. Meninas pequenas de 12, 13 anos a terem filhos. Eu fico imaginando essa experiência de produção independente da Xuxa com a Sasha. Quantas mães adolescentes precoces, prematuras, terá estimulado no Brasil? Eu acho sua declaração, ministro José Serra, injusta e demagógica. Mas exemplo é o que eu vejo todo dia no noticiário. Aumento de preço, de remédio, plano de saúde que não respeita o cidadão e hospitais sem médicos. O número de adolescentes grávidas obriga uma escola pública a criar um novo espaço. Uma creche para os filhos das alunas. Elas são adolescentes, estudam numa tradicional escola pública do subúrbio carioca. Em breve serão professoras primárias. Hoje muitas são mães ou estão grávidas. Você tinha quantos anos quando ficou grávida? 16 anos. 14, com 15 anos. O que eu percebo é que elas têm assim, informações parciais, imprecisas, com relação ao uso dos contraceptivos. Eu evitava, só que por um descuido meu, eu esqueci de tomar. Só na primeira vez que eu usei camisinha, só. A gente acha que com a gente nunca vai acontecer, né? Quando a barriga foi crescendo, que eu fiquei, eu tô grávida mesmo. Esta jovem diz que sua gravidez aos 15 anos foi planejada. Minha mãe era daquela que batia muito. Então já estava querendo ter uma vida só eu e ele, sabe? A situação destas alunas revela uma tendência preocupante. Os casos de gravidez entre adolescentes não param de aumentar. No ano passado, 700 mil jovens tiveram filhos em todo o país. No Rio de Janeiro, os partos de adolescentes representaram 21% do total. São tantos casos que a direção da escola abriu uma creche para os filhos das alunas. Para ver os filhos, basta atravessar o pátio. Nós sentimos a necessidade de dar um apoio às alunas que eram mães e não tinham quem deixar os seus filhos. E para evitar a evasão escolar. Depois da creche vieram turmas de maternal, classe de alfabetização, primeira e segunda séries. São 240 crianças, quase todas filhas de alunas. Eu estudo ali, ele aqui, eles que estudam na nossa escola. Enquanto as crianças brincam ou estudam, as mães participam das atividades normais com os outros alunos. Se não fosse a creche, eu não seria no caso, não me tornaria uma professora. Mesmo com o apoio, será que a vida de mãe e estudante é fácil? Meio complicado, enrolado. Não há outro caminho a não ser abdicar do mundo, né, típico do jovem e trocar as bonecas, as festas, os passeios aos shoppings para cuidar dos bebês, né? Os pais dos bebês, como eles reagiram? No momento a gente ainda está junto, né? Nós estamos noivos, pretendemos casar. Primeiros anos nós ficamos juntos, agora nós estamos separados. Mas ele sempre vai ver o menino. Eu fui contar pra ele bastante tempo depois, meu filho já devia estar com uns 6 meses. E depois disso ele já estava com viagem marcada para ir pra França. Ele tá ainda até hoje, ele tá na França. E o futuro? Só Deus sabe. Vou me formar, vou lecionar e vou sentir falta da creche. Você, menina moça, mais menina que mulher, confissões não ouça. Londres, quinta-feira. Uma casa sem endereço fixo. A invenção é deste carpinteiro inglês.
um carro-casa. Meio apertado, é verdade, mas é prático. Enjoou, troca de vizinhança. O finlandês Mika Häkkinen venceu o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 e a briga pelo título esquenta. No circuito de Hungaroring, de ponta a ponta, o domínio foi da McLaren. Segredo da vitória na Hungria: largar na frente. Mika Häkkinen virou para a direita e garantiu a liderança. Daí para frente foi só seguir a ordem da equipe: acelerar ao máximo, e ninguém mais alcançou a McLaren. Ed Irvine bem que tentou, mas em vez de pressionar, teve de resistir à pressão de Coulthard. Irvine aguentou o quanto pôde, mas a 15 voltas do fim, o passeio na grama custou a ele o segundo lugar. Dobradinha da McLaren, a grande vencedora na Hungria. Irvine chega ao pódio sem muito o que comemorar. Para ele, o terceiro lugar atrás de duas McLarens tem sabor de derrota. Ele ainda lidera o Mundial, mas agora está apenas 2 pontos à frente de Häkkinen. Festa do piloto e da torcida finlandesa. Quem também comemorou foi Rubens Barrichello. Ele largou em 8º, mas com uma estratégia ousada, parou apenas uma vez e chegou em 5º. Quando você faz uma estratégia de uma parada, você tem que ser constante e muito rápido no final. Então acho que a gente conseguiu. O Ricardo Zonta terminou em 13º. Pedro Paulo Diniz rodou e saiu da corrida na 19ª volta. O novo ídolo do esporte brasileiro é repórter por um dia no Fantástico. Um túmulo violado. O novo mistério no caso de sequestro que ninguém consegue explicar. Você vai ver já já aqui no Fantástico. Ela sempre criticou os marxistas ortodoxos e acredita que o fim do comunismo criou um desequilíbrio no planeta neste final de século. A política, as utopias. A professora Maria Silvia Carvalho Franco, da Unicamp, denuncia a degradação da universidade brasileira. Infelizmente, os burocratas que estão ligados à vida universitária não são do ramo. Milênio, com Geneton Moraes Neto, nesta segunda, 11 da noite. Procura-se Adilson de Jesus Carvalho, condenado a 15 anos de prisão por assaltos à mão armada. Adilson fugiu da penitenciária Lemos Brito, em Salvador, Bahia. Qualquer informação, diz que 0, o código da operadora, e depois 71-320-4210. Divisão de Capturas da Polinter, Salvador. Uma estatística alarma os médicos. É cada vez maior o número de crianças que fumam. Um problema que mobiliza cientistas do mundo inteiro num congresso que acontece esta semana no Espírito Santo. Parece incrível, mas é verdade. O Brasil tem quase 3 milhões de fumantes com idades entre 5 e 19 anos. Dessas crianças que começam a fumar, 50% vão se tornar dependentes na vida adulta. Gente como o João. Aos 29 anos, ele achou que tinha uma gripe. O diagnóstico deixou uma marca no corpo. Acusou que eu estava com um tumor maligno no pulmão esquerdo. João fumava desde os 13 anos. Depois que eu operei, praticamente minha vida acabou. Não teve mais sentido. Eu fumo desde os 10 anos. Eu tinha 12 anos com o primeiro cigarro. Só que na primeira até engasguei. Subiu aquele negócio, puxei, aí prendeu, comecei a tossir, mas depois eu comecei a fumar direto. O Fantástico prefere não mostrar os rostos desses adolescentes que fumam. Cada um tenta explicar por que acendeu o primeiro cigarro. Os meus pais fumam, aí eu fiquei com vontade de experimentar o cigarro. Minha roda de amigos é toda mais velha. Eu vi o glamour daqueles meninos fumando. O que dizem as mães dos adolescentes que fumam? Primeira coisa que ele me disse, mas você também fuma. Realmente, eu não tenho moral para conversar com ele sobre isso. Eu acho que todo tipo de droga deveria ser proibido para menores de 21 anos. Eu sei que o cigarro é uma droga. Eu sou dependente dele. Adultos que fumam, ídolos que fumam, pais que fumam e amigos que fumam. Mas a publicidade
é uma carga muito grande para personalidades ainda em formação. Não tem um motivo forte, nem um motivo coerente para que eu pare. O fumo provoca câncer de pulmão, enfisema pulmonar, infarto do miocárdio e derrame cerebral. O cigarro nunca me atrapalhou em nada. Isto é o que Norma achava, mas... Eu tossia demais e comecei a sentir uma dor no ombro esquerdo. Horas antes da operação para a retirada do pulmão inteiro, o vício não dava trégua. Dentro do hospital, tô sendo sincera, eu fumei. Em 1990, uma portaria do governo federal determinou: era proibido vender cigarro a menor. Mas a iniciativa durou pouco. Quando virou lei, em 96, a portaria deixou a proibição de fora. Proibir ou não, ficou por conta dos estados e municípios. Poucos aderiram. A venda de cigarros a menores é proibida no Rio de Janeiro. Nós acompanhamos 2 adolescentes que foram comprar cigarros. Já no primeiro bar foi fácil. Pega um cigarro. Isso aqui. 1,70. Tá. Eu falo com eles, não dá para controlar. Minha ideia é voltar com essa proibição de compra. Mas eu acho que tem que ter uma lei nacional que dê essa orientação. Enquanto a proibição não virar lei, fica no ar o apelo de um ex-adolescente e ex-fumante. Quem tem seus filhos, não deixe fumar, porque é um caminho sem volta, é que nem droga. O correio eletrônico de Mr. M. Depois que ele tirou a máscara, o telespectador falou: Mr. M é mais bonito com a máscara. Você é um gato, me apaixonei. Seu sorriso é fascinante e maravilhoso. Ele provou a todos que tem caráter. Mr. M promete: vai mostrar o rosto de novo nas próximas semanas. E daqui a pouco ele apresenta um truque de arrepiar. Houston, Estados Unidos, quinta-feira. Perseguição e morte na estrada. No carro branco, a polícia. Na caminhonete preta, uma babá e 3 crianças dominadas por um assaltante. De repente, a babá que estava na direção joga o carro contra a mureta. O assaltante é lançado para fora do carro e morre. Um sequestro que foi notícia em todo o país sofre uma reviravolta. Ninguém consegue explicar o que aconteceu de verdade com a vítima. Depois de 7 anos na cadeia, 3 homens condenados a mais de 30 anos podem estar a caminho da liberdade. A reabertura do processo sobre o sequestro e morte do garoto Narciso Ferreira dos Santos Neto, o Narcisinho, pode dar um novo desfecho ao caso. Narcisinho desapareceu no dia 3 de julho de 91. 6 meses depois, foi encontrada a ossada de um menino de 12 anos dentro de um canavial. A dentista Célia Felipe da Silva fez o reconhecimento pela arcada dentária. A família reconheceu que os restos da roupa e do tênis eram do garoto. Ronaldo Adelino da Costa, tio do menino desaparecido, o ex-policial civil José Agrício de Souza e o técnico em eletrônica Edilson Belo da Silva foram presos e condenados por sequestro, morte e ocultação do corpo. O tio de Narcisinho chegou a confessar na época. Eu me sinto hoje um homem morto, arrasado, acabado. Se existisse prisão, pena de morte, eu merecia hoje pena de morte.
Agora, com a possibilidade de conseguir a liberdade, ele nega que tenha sido o mandante do crime e acusa a polícia. Diante de torturas, pau de arara, diante de banho de rio, diante de muita porrada, qualquer um confessaria que matou até o pai e a mãe. A polícia nega que eles tenham confessado o crime sob tortura. Um fato estranho, ocorrido no cemitério onde foi enterrado o menino, aumentou o mistério sobre o caso. Em agosto de 1996, a família de Narcisinho encontrou o túmulo dele violado, com uma pedra de mármore arrancada, e prestou queixa à polícia. 2 anos depois, em dezembro do ano passado, foi feito o exame do DNA com ossos retirados daqui. O exame deu negativo. A ossada não era do menino desaparecido. Se o corpo que está enterrado não é Narcisinho, onde está Narcisinho agora? Assim que tomou conhecimento do resultado do exame, a advogada dos condenados resolveu pedir a reabertura do caso. A advogada Maria Lúcia mostra documentos em que 2 procuradores de justiça pedem a absolvição dos presos. E ainda cobra a necessidade urgente da expedição de alvará de soltura em favor dos réus. Uma pergunta fica no ar. Quem violou o túmulo e com que intenções? A minha esposa, para você ter uma ideia, desde que esse caso reabriu, ela perdeu 11 quilos. A situação é essa que você está vendo aqui, de chorar, se acabar, indo a médico agora todos os dias. A nossa vida acabou. Gente famosa é repórter por um dia no Fantástico. Convidados de hoje... Popó, o campeão mundial, né? E aqui a gente vai mostrar o segredo do boxe, onde eu comecei e onde tudo começou. Vamos lá. Quando um atleta entra na mídia, a academia, a tendência é encher, né? E aqui que eu comecei, no espelho, aprendendo a socar. Quando você chega em casa com o olho roxo, sua namorada fala assim, tudo foi isso. Só cheguei com o olho roxo, nunca chega dizendo que bateu, só chega dizendo que apanhou, por quê? Não, ela dá beijinho que passa, né, rapaz? E ela sabe que quando eu chego com o olho roxo é porque já deixei 2 de outro roxo também. Vamos no saco agora, né? Que é um trabalho de velocidade, esquiva, entendeu? Aqui é para o seu soco ficar mais forte no saco, você esquivar, movimentar. Qual o recado que você dá para as mulheres que querem fazer boxe, mas tem medo de se machucar o rosto, machucar a mão? Eu faço boxe, certo? Que isso não acontece assim, não. Tem todos os protetores, como para homem também. Você é o vovô da academia, né? Tem na boxe há mais de 15 anos, é uma pessoa que incentiva os atletas, tem 3 filhos dele. Vai ser uma escadinha assim, ó, vem assim, ó, os filhos dele. Eu levo meus filhos para não ficar com horas desocupadas, né? Para futuramente ele seguir o caminho dele, o rumo dele, não partir pro rumo das drogas, da malandragem, né? Que veio por aí. Ele perguntou, eu gostava de praticar, ele me botou aqui. O que é que você tá achando agora? Ótimo. Quando a amizade é ruim, influencia muito em coisas que você não quer fazer e é obrigado a fazer pela influência de amizade, entendeu? Então você sabe que tem que saber com quem você quer andar, o que você quer fazer. Onde que o crente que a gente tem na academia, Vitor? Como é que você concilia a sua igreja com o boxe aqui? Peço a Deus para me ajudar, entendeu? Para passar alguma coisa no boxe, conseguir alguma coisa no boxe. Também Deus tocou em meu coração, né? Eu aceitei Jesus como meu salvador. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui, que o esporte é bom para a saúde. Esse foi meu treinador e é meu treinador, Luiz Carlos Dória. Foi ele que me ensinou a dar o meu primeiro murro. E eu vou ensinar também a ele a dar o primeiro murro dele. Tá errado, faz direito. Espera um pouquinho, vai. Melhorou, mas ainda tá errado. Eu não quero assim. Agora esquiva lateral, sem golpe, certo? Isso, saindo do jato direto. Isso não tá melhor que eu não, mas tá bom. Já estou pronto para lutar. Tá bom mesmo? Já estou pronto para lutar. Então deixa eu dar um toque. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, esse título mundial, eu agradeço a ele. Acabou, é campeão! Quem tá falando aqui é Popó Mão de Pedra, o Acelino Freitas, repórter por um dia pro Fantástico.
E chegou a hora da festa do futebol. Hoje foram disputados 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Destaque para o Guarani, que venceu. Chegou assim aos 9 pontos e divide a liderança da competição com o Corinthians, que folgou nessa rodada. Vamos então aos gols deste domingo. No Canindé, Portuguesa e São Paulo, Carlinhos chuta da entrada da área. Portuguesa 1-0. O São Paulo empata, França faz boa jogada, tabela com Anderson e toca no canto do gol de Adiran. Um golaço, 1-1. Ailton manda a bola para Da Silva, que chuta rasteiro e decide o jogo. Final, Portuguesa 2, São Paulo 1. Em Curitiba, o Paraná vence o Sport. Washington recebe na área, tenta se livrar da marcação. Wallace do Sport vem na corrida e chuta contra, mas o juiz dá gol de Washington. Final, Paraná 1, Sport 0. Também na capital paranaense, Curitiba e Cruzeiro. Pênalti para o time da casa. Marcos Paulo desvia a bola com a mão. Kleber bate, Curitiba 1-0. O Cruzeiro empata. Alex Alves ganha de Flávio na corrida e toca na saída do goleiro Gilberto. 1-1. Lançamento de Dutra para Kleber. Ele toca para Simval, que marca. Curitiba 2-1. Segundo tempo, André Luiz cruza para Miller, que empata para o time mineiro. Final, Curitiba 2, Cruzeiro 2. No Maracanã, Botafogo e Vasco. Aos 2 minutos, Juninho manda para Donizete marcar Vasco 1-0. Botafogo empata no início do segundo tempo. Sérgio Manuel cobra a falta. A bola passa por Zé Carlos e Odivan antes de entrar. Gol de Sérgio Manuel, 1-1. Depois da jogada de Juninho pela esquerda, Donizete toca de cabeça. Placar final, Vasco 2, Botafogo 1. O Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Gama. Os visitantes marcam primeiro no chute de Sorato. Gama 1-0. Segundo tempo, Palhinha bate a falta, o goleiro Marcelo Cruz falha. Zé Afonso empata para o Botafogo, 1-1. O Gama em vantagem novamente. Depois do rebote do goleiro Alexandre, a bola sobra para Sorato tocar de cabeça. Gama 2-1. E o dia do Sorato, em outra cabeçada, o atacante faz o terceiro gol dele no jogo. Final, Gama 3, Botafogo 1. Em Campinas, o Guarani derrota o Juventude. O gol da vitória sai aos 41 minutos do segundo tempo. Rubens Cardoso é o autor. Final, Guarani 1, Juventude 0. Os especialistas descobrem nas estradas a rota da AIDS no Brasil. Para quem o mundo acabou e para quem ele está começando agora. O Fantástico volta logo. Bom Dia Brasil. Reapresentação na Globo News, segunda a sexta, 9 e 5 da manhã. Um sinal de alerta nas estradas. Os especialistas descobrem que a AIDS se espalha na rota dos caminhoneiros. Nós vamos fazer um trabalho de educação e prevenção na época dos caminhoneiros. Eu gostaria de poder contar com a presença de vocês. Parada obrigatória para os caminhoneiros. Mais de 1 milhão que circulam pelo país. O Ministério da Saúde, prefeituras e organizações não governamentais estão fazendo uma campanha de prevenção à AIDS em postos de gasolina e portos. Até hoje foram notificados mais de 150 mil casos da doença no Brasil. Mais da metade dos municípios tem pelo menos um caso de AIDS. Agora veja o que acontece quando se compara o mapa de propagação da doença com o mapa rodoviário do país. O vírus tem um percurso, né, que segue a malha viária em função da migração, aonde também passa o caminhoneiro. E, em função disso, ele está, na realidade, sendo exposto ao vírus se não se protege adequadamente. Perigo na estrada. Às vezes ele fica uma semana ou até um mês fora de casa e ele sente necessidade de transar fora de casa. A gente fica muito dia fora, então, logicamente, a gente não é de ferro, né? Eles relutam em usar a camisinha? Sim. Dá aquela desculpinha, é porque eu sou casado, que minha parceira é só minha mulher. Tem muitos que
Pratico sexo sem usar camisinha. Diz que não é legal, né? Diz que não se sente bem usando camisinha. Isso era uma doença que pegava era nos outros. Nunca ia pegar comigo. Este homem é um ex-caminhoneiro. Ele não quer ser identificado. Eu fui contaminado na estrada. Às vezes eu ficava algumas horas no posto, boate, parava em boate, muita mulher. E assim, às vezes a gente ficava sozinho na depressão, viagem, e com isso eu procurava essas mulheres. Foi aí que me contaminei e não usava camisinha. O trabalho de prevenção é feito com distribuição de camisinhas e folhetos. E, principalmente, muita explicação. Aperta o biquinho, gira um pouquinho a camisinha. Itajaí, Santa Catarina, é a cidade que hoje detém um triste índice. A maior taxa de incidência de AIDS no país. No Porto, os caminhoneiros fazem exames de sangue. É bom pra gente e pra preservar a família da gente também, né? No Porto de Santos, que já foi a cidade com a maior taxa de incidência, os voluntários falam também na camisinha feminina. Eu não sabia dessa camisinha aí da mulher que tinha, né? A mulher me explicou agora, interessante. Muitas vezes os caminhoneiros chamam a gente para aquele particular, eles falam que é o particular, né? Então chama a gente num canto e começa a falar. Mas olha, e se eu fizer o sexo oral, né? Como é que fica? Pega mesmo? E o beijo? Primeiro lembrete para você, só use camisinha lubrificada. Em São José dos Campos, São Paulo, um vídeo educativo é mostrado para os caminhoneiros num posto da estrada. Vixe, valeu demais mesmo. Eu mesmo achava que sabia e, pelo que eu vi hoje, não sabia nada, não tinha conhecimento de nada ainda, né? O trabalho também é feito com as prostitutas na região. Eu entro no caminhão já dizendo que eu tenho camisinha. Quando não quer, eu já desço também, nós não brigamos nada. Uma outra ameaça. O que o caminhoneiro pode levar para casa? Se ele se contaminar com o vírus da AIDS aqui, e mantiver relações sexuais sem segurança em outra localidade, evidentemente que ele vai levar o vírus da AIDS para outra região. E a gente sabe que hoje em dia as mulheres elas têm recebido o vírus em casa. Então assim, a gente orientando bem o masculino, né, a gente tenta também entrar um pouquinho dentro das famílias. O ex-caminhoneiro trabalha hoje em programas de prevenção da doença nas estradas. Ele não esquece o dia em que recebeu a notícia de que estava infectado. A perna ficou bamba, deu um fogo, deu tontura. E a minha esposa olhou regalado para mim, ela baixou a cabeça, sorriu para mim, me abraçou e me beijou e falou assim, nós vamos juntos nessa luta aí. Aí deu uma dor na consciência tão grande que eu não sabia onde enfiar a cara. Eu tinha vergonha de mim mesmo pela coisa que eu fiz, que ela estava quietinha dentro de casa e eu fazendo essas coisas, e que ela nem sabia e nem imaginava que eu poderia fazer essas coisas. A mulher do ex-caminhoneiro e o filho também estão contaminados. Quarta-feira, o dia em que o mundo esperou pelo juízo final. E o que se viu foi o espetáculo do eclipse do Sol. No Oriente Médio, o povo rezou. Na Inglaterra, França e Alemanha, muito aplauso. Fogos na Romênia. Na Itália, até o Papa olhou para o céu. E os místicos, mais uma vez, ficaram na saudade. Mas acredite se quiser, no lugar o apocalipse aconteceu. E o responsável é um mineiro. Este é, digamos assim, o dono do mundo. Alonso Gonçalves, cineasta, 56 anos. Já fez 3 filmes e está finalizando mais um, todos de ação. Desde criança eu sou apaixonado por cenas de ação, cinema, etc. E falei, eu tenho que fazer um negócio como esse, não é possível. E desenvolvi, aprendi longo tempo de pesquisa e acabei chegando a conclusões interessantes. As conclusões, na verdade, são efeitos especiais. Explodir cidades, mandar tudo pelos ares. Especialmente para o Fantástico, Alonso promoveu o Apocalipse em Brasília.
Para explodir Brasília, eu usei cartões postais, que foram reproduzidos e ampliados em fotos tamanho 50x70, das quais eu fiz as maquetes e pequenos truques, mais a finalização em computador, nós tivemos este resultado. Os pequenos truques dos efeitos especiais ainda estão em fase de registro de patente. São segredos profissionais e Alonso não revela de jeito nenhum. Mas isso não impede que a gente curta os resultados. Personagem que você vai conhecer agora, o mundo está apenas começando. Eu vou ter um filho, né, hoje, num dia que todo mundo falou que o mundo ia acabar. Estão falando que vai nascer aí o coisa ruim, né? Mas pelo meu jeito vai nascer coisa boa comigo aqui, vai ser o iluminado. Jaqueline Matias Clemêncio, 35 anos, geóloga. Ai, fico nervosa. Barrigão. O bebê é fruto de uma produção independente e vítima da numerologia. Tudo combinando, né? O nome, a data, foi tudo escolhido em cima disso. O nome dele completo vai ser Tiago Felipe, com I, Felipe Clemêncio, né? Campos. O parto estava programado para a semana que vem, mas aí... Eu consultei minha numeróloga, né? E ela falou, olha, se você tiver que escolher, escolha o dia 11. Que é uma data muito boa. Jaqueline não pensou duas vezes e foi para a maternidade decidida a induzir o parto natural. Mal chegou e foi logo mudando de quarto. Por causa do número que eu estava, vim para esse, né? Que é um número que traz sorte, traz dinheiro. Chegou a hora. Vamos. A indução não funcionou. O parto vai ter que ser cesariana. Emocionada, Jaqueline chora. Pronto, o Tiago nasceu. E o mundo não acabou. Só tá começando pra ele. É que Deus abençoe ele. Olá, professor. Ai, meu filho, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui. Em que lugar do litoral brasileiro o ano 2000 vai desembarcar? Vamos lá? Daqui eu tô desejando pra você o tempo inteiro saúde, mulher bonita, carro do ano e dinheiro. Os votos de Feliz Ano Novo aqui chegam mais cedo. O farol do Cabo Branco fica na ponta do Seixas, João Pessoa, Paraíba. Um pedaço de terra continental do Brasil que vai ver primeiro o sol do ano 2000. E não vai faltar festa. Passa meia-noite cantando? Eu canto de 9 horas até 2 da manhã, sem parar. O que já pega o Réveillon. Já pega o Réveillon. Mas precisamente onde fica o extremo? Bem aqui, ó, a ponta mais oriental do Brasil, não só do Brasil, mas também das Américas. Quem quiser ver o sol nascer primeiro nesse nosso país vai olhar pra lá. Aliás, se eu for lá direto, seu Luiz, eu vou dar aonde? Na África. África, aqui pega um retão, vou pra África. Isso, você tá mais perto da África do que do Rio de Janeiro. O mapa não é bem assim, mas o que vai valer mesmo no dia 31 de dezembro é festejar na ponta. Seu Luiz, veterano de 25 Réveillons na sua palhoça, tá animado. Tem que ser boa, né? O Réveillon demora mioto, né? O 2000, o milênio demora, né? Nesse condomínio, a preparação começou há um ano. No carnaval, eles já lançaram essa camiseta. Vocês vão ser os primeiros a ver o sol. O sol nasce aonde aqui? O sol nasce exatamente agora aqui na nossa frente. Nós estamos com esse mirante aqui em construção, exatamente prevendo, no dia 1º de janeiro do ano 2000, vemos ali na frente, aqui à nossa direita, o sol nascer primeiro. Mas tem gente que vai ver um pouquinho antes deles. Vista boa mesmo é daqui de cima. Essa vista vocês escolheram de propósito, né? Escolhido a dedo. A Ana e o Paulo vão dar uma festa para dividir a paisagem com os amigos no 1º de janeiro.
Vai ser uma briga pra vir aqui em cima, entende? Não pode, também tem muita gente aqui, né? Senão vai pra baixo. Eu acho que vocês vão cobrar ingresso. Podia, aí a gente terminava de construir a casa. Nesse cenário tropical, seu Luiz dispensa bebida importada. Uma vez é bom, né? Mas deixar um coco desse pela champanhe? Primeiro sol no ano 2000, aqui de cima do meu quarto. Todos imbuídos do espírito de fraternidade, de amizade e de grandes esperanças para o ano 2000. E aí vai ser uma festa só e toda a alegria que foi feita por partes agora vai se unir e vai ser uma explosão de alegria realmente no ano 2000. Mesa 31 é boa sorte. Dia 31 de dezembro, feliz ano novo, Luiz. Feliz ano 2000. Feliz ano 2000. Do farol do Cabo Branco, de maneira bem gentil, desejo de corpo e alma para os amigos do Brasil. Um Natal cheio de festas e um feliz ano 2000. Lá vem ele, o mágico mascarado desvenda o segredo da máquina mortífera. A música que o rei Roberto Carlos fez para a mulher Maria Rita. Já já, aqui no Fantástico. Review. Você escolhe. A Globo News exibe. Espaço aberto com Carl Bernstein, um dos jornalistas que derrubou o presidente Richard Nixon com uma série de reportagens. Autor de um livro sobre o Papa. Ele fala de poder, política e jornalismo numa entrevista a Pedro Bial. Review, nesta terça, 10h30 da manhã e 4h30 da tarde. Uma história marcada por amores proibidos, vinganças e tragédias ganha um novo e misterioso capítulo. Um pesquisador garante ser capaz de provar, 90 anos depois, que o assassinato do escritor Euclides da Cunha foi um crime premeditado. 15 de agosto de 1909. Há exatamente 90 anos, o país era sacudido por uma notícia terrível. Um dos maiores escritores brasileiros, Euclides da Cunha, autor do clássico Os Sertões, foi assassinado no subúrbio carioca da Piedade. Mas se a tragédia chocou a sociedade conservadora da época, os motivos também indignaram e dividiram o país. E até hoje dividem. O que nós sabemos foi tudo relatado só por uma fonte. A fonte do Dilermando, o Dinorá e a Ana. A outra voz que podia contestar estava morta, caída ali. Querer questionar isso, uma pessoa que não conheceu os personagens, que não estava viva na época, né? Eu acho simplesmente fantástico. Euclides amava Ana, que amava Dilermando de Assis, um jovem aspirante do exército de 17 anos. Ana encontrava o amante na casa dele, na Piedade. Euclides soube e partiu para lá. Chegou armado e baleou Dilermando no peito. Depois atirou no irmão de Dilermando, Dinorá. Mas, apesar de ferido, Dilermando conseguiu pegar um revólver e matar o escritor. Legítima defesa. Assim decidiu a justiça, por unanimidade, nos 2 julgamentos de Dilermando. E o aspirante foi absolvido. Mas para este pesquisador, os jurados erraram.
Porque ele atirou para matar. O homem já estava fugindo, já estava saindo. Estava indefeso, não podia fazer mais nada. Joel Bicalho Toste, 74 anos, é considerado um dos maiores pesquisadores da vida de Euclides da Cunha. Na sua coleção particular, ele tem raridades, como esta foto, o escritor aos 21 anos, cadete do Exército. Para Joel, existem muitos indícios de que Dilermando não precisava ter matado Euclides. O mais forte, segundo Joel, está nos laudos de balística. No momento em que ele já desarmado, sem bala no revólver, começou a sair de casa, chegou no... O Dilermando chegou e atirou nele pelas costas. Para comprovar sua tese, Joel diz que precisa localizar um documento que sumiu misteriosamente do Arquivo Nacional por volta de 1970. O processo do assassinato do filho de Euclides da Cunha. Ao tentar vingar o pai, Euclides da Cunha Filho foi assassinado pelo mesmo Dilermando de Assis. E mais uma vez, Dilermando foi absolvido por legítima defesa. Segundo Joel, no processo da morte do filho de Euclides, que desapareceu do Arquivo Nacional, existem cartas do escritor que, somadas a outros fatos, poderiam mudar até o resultado do julgamento. Por exemplo, na avaliação do pesquisador, Euclides foi atraído intencionalmente à casa de Dilermando. A direção do Arquivo Nacional reconhece o desaparecimento do processo, mas garante que jamais desistirá de tentar reencontrá-lo. Porque esse documento é importante para o pesquisador, mas é importante para a instituição tentar dar um encaminhamento, mesmo decorridos 30 anos, e descobrir e localizar pistas de um documento dessa natureza. Quem estiver com esse processo, eventualmente esteja me ouvindo, que se lembre que a memória nacional precisa disso. Me admira, quer dizer, uma pessoa ter a ousadia de levantar um processo que foi mais do que confirmado, que, enfim, meu avô foi inocentado por unanimidade. E a verdade deve ser dita, doa a quem doer, mesmo que seja uma dolorosa verdade para a família do Euclides da Cunha. São Paulo, terça-feira. Uma missa celebra a recuperação de Maria Rita, mulher de Roberto Carlos. Ela passou 3 meses internada por causa de um câncer. No último disco, o rei dedicou uma música à mulher Maria Rita. Uma declaração de amor. Faço qualquer coisa nessa vida pra ficar um pouco do seu lado. Todo mundo diz que não existe ninguém mais apaixonado. Meu amor, você é minha vida. Sua vida eu também sei que sou. Cada vez mais juntos, quem procura por você sabe onde estou. Olha, eu te amo tanto e você sabe. Sou capaz de tudo se preciso, só pra ver brilhar a todo instante no seu rosto esse sorriso. Gestos que todo mundo faz no dia a dia podem ou não podem se transformar em arte? Aqui, tudo pode ser coreografado. O que me fascina é transformar em movimento, transformar em dança o cotidiano,
as ações banais, o dia a dia, né? A gente cozinhar, a gente comer. Como qualquer pessoa comum em casa, ver televisão. Débora se tornou conhecida por subverter conceitos tradicionais da dança. Ela reinventa espaço e movimento. O espetáculo Velox, de 96, provocou polêmica. Num desafio à gravidade, os bailarinos dançam na vertical como se escalassem as paredes. Débora Coker redescobriu a roda no espetáculo seguinte, Rota. Agora, com Casa, um novo conceito. Transformar gestos banais em arte. O grupo tem 14 pessoas, 7 homens, 7 mulheres, vindos de todos os cantos do país. Gente que descobre nos pequenos gestos do cotidiano a beleza e o prazer do movimento. Para mim, o fundamental em dança, em dançar, é o prazer. Ter prazer e dar prazer. A ideia é se divertir, é de brincar com a seriedade. Você percebe quando ele está chegando. Parece que alguma coisa muda no ambiente. Um arrepio, um presságio. Seja bem-vindo, Mr. M. E traga para nós um pouco da magia que se esconde sobre este mundo de ilusões. No mundo da mágica, este número é conhecido por um nome sinistro: a tortura das estacas de aço. Esta máquina mortífera contém 26 estacas com pontas afiadas. É difícil acreditar que alguém possa sair vivo desta armadilha tenebrosa. Mr. M chama para o sacrifício uma de suas belas assistentes. Ela está sendo hipnotizada. O mascarado é bom nisso. Cegamente, a loira cumpre os desígnios do Senhor de todos os segredos. Algemada a essa máquina dos horrores. Dê uma espiada pela janela. Ela está lá. Percebe que vai passar por momentos difíceis. Mas é tarde, pequena. Mr. M aciona os comandos. A partir de agora, não há nada que possa deter esse monstro de aço. Por favor, Mr. M, não queremos ver sangue. Se algo der errado, o príncipe dos sortilégios ainda tem outras 3 assistentes em sua equipe. Veja, as estacas atravessam também a parede de aço. Ninguém pode suportar isso, Mr. M. Mas ele conseguiu, mais uma vez. Como é que nossa bela loira escapou dessa, hein? Mr. M mostra o segredo. A verdade é que a maioria das estacas passa sem tocar no corpo da assistente. Aquelas que parecem atravessar o corpo têm um mecanismo que faz com que as pontas se retraiam.
Ou seja, a máquina foi concebida para as medidas de um corpo humano. Por uma ilusão de ótica, você acredita que as estacas fatais estão em movimento. Mas e as pontas das estacas que aparecem lá na frente? Veja você mesmo. Há outro mecanismo escondido sob este painel. Pontas de aço idênticas àquelas que você viu antes esperam o momento certo de entrar em ação. A estrutura se move e diante de seus olhos cai por terra outro dos mais bem guardados segredos do mundo da mágica. Mr. M, o destemido mágico mascarado, volta domingo que vem. Você nunca mais vai ver um show de mágica com os mesmos olhos. A máquina do ódio. 474 grupos cultivam o fanatismo na sociedade mais rica do planeta. E 10 anos sem Raul. O parceiro famoso e o desconhecido falam do maluco beleza. Não perca, já já, aqui no Fantástico. A arte da política, os impasses e a discussão de importantes temas nacionais. Espaço Aberto, com Alexandre Garcia. Toda sexta, 9h30 da noite. Um fanático invade uma colônia de férias para atirar em crianças judias. O fantasma da intolerância volta a assustar o país mais rico do mundo. São mais de 400 organizações pregando a morte de judeus, negros e homossexuais. Com a saudação nazista, Bilford Furrow é aceito como sócio do Nação Ariana, o grupo racista mais ativo dos Estados Unidos. Esta semana, Furrow pôs em prática a filosofia intolerante do grupo. Invadiu uma colônia de férias judaica. Disparou 70 tiros contra crianças. Na fuga, ele ainda matou um carteiro asiático. Outra explosão de ódio racial aconteceu em Chicago no começo do mês. Benjamin Smith, um estudante de direito de 21 anos, saiu de carro atirando contra judeus, negros e asiáticos. Matou 2 pessoas e deu um tiro na cabeça. Deixou gravado em vídeo a explicação para o ataque. Negros tendo poder sobre brancos, judeus no controle. Isso é uma doença e eu quero erradicar essa doença. Benjamin Smith fazia parte da Igreja Mundial do Criador, uma seita neonazista de supremacistas brancos. Nos Estados Unidos, o número dos chamados grupos de ódio aumentou 25% nos últimos 2 anos. Já são 474 em todo o país. Mike Weitzman estuda os grupos de ódio há 15 anos. Checa o que eles andam pregando e alerta as autoridades. Esta aqui é a Bíblia deles, diz Mark. O diário Turner aconselha os brancos a matar todos os judeus e a enforcar todos os negros. Este parágrafo aqui diz que uma bomba explodiu às 9h15 da manhã em um prédio do governo federal. E continua com uma descrição perfeita do atentado em Oklahoma em abril de 95. Só que o livro foi escrito 17 anos antes de Timothy McVeigh detonar a bomba e matar 168 pessoas. Nós sabemos que Timothy McVeigh leu este livro. Quando a bomba explodiu em Oklahoma, só existia um grupo de ódio listado na internet.
Hoje são centenas. Mark Weitzman já encontrou alguns que tentam aliciar até crianças de 5, 6 anos. Os novos grupos chegaram a criar religiões, como a Igreja Mundial do Criador, que Benjamin Smith frequentava, ou a Identidade Cristã, seita dos participantes da nação ariana. Além de pregar o ódio e o racismo, eles agora usam justificativas religiosas para a violência. O pesquisador já tinha a ficha completa de Bilford Furrow, o fanático que atirou nas crianças judaicas. 24 horas depois do ataque, o atirador se entregou ao FBI. Saiu de lá sorridente e disse: "Espero que eu tenha despertado os americanos para que matem os judeus." Nos anos 80, integrantes do Nação Ariana criaram uma dissidência mais radical. Achavam que o grupo falava muito e agia pouco. Fundaram a Ordem. Treinavam táticas de guerrilha para eliminar negros e judeus. Declararam guerra ao governo americano. Robert Matthews, líder do novo grupo, pregava a violência. O FBI encontrou Robert Matthews. Ele morreu num incêndio em casa resistindo à prisão. A polícia só conseguiu acabar com o grupo porque eles roubavam e matavam em nome do racismo. Por que a polícia não combate os fanáticos antes que eles entrem em ação? Kenneth Jacobson, diretor da Liga Antidifamação, explica. O problema é que enquanto os grupos de ódio estão só nos discursos, a polícia não pode fazer nada. Eles só podem ser presos quando agridem alguém. E aí pode ser tarde demais. Eles agem como indivíduos. A lei não pode dissolver os grupos ou responsabilizar a organização pelos atos de uma só pessoa. O ódio não mudou, mas os racistas aprenderam a escapar da lei. E neste fim de semana, uma sinagoga em Los Angeles virou alvo de grupos de ódio nos Estados Unidos. As paredes foram pichadas com símbolos nazistas e mensagens contra os judeus. A polícia anunciou que vai reforçar o patrulhamento para evitar novos ataques. Vamos começar a fazer o Fantástico de domingo que vem. Sobre qual desses assuntos você quer uma nova reportagem? Como parar de fumar? Ligue 0800 70 90 81. Se sua opção é outra reportagem sobre racismo, o número é 0800 70 90 82. Mas se você quer saber mais sobre cineastas amadores, diz que 0800 70 90 83. Ligue rápido, é de graça. E enquanto você nos ajuda a pensar o programa da semana que vem, o Fantástico aproveita para fazer uma homenagem. Há 10 anos, no mês de agosto, morria o cantor e compositor Raul Seixas. Grande Raulzito. Acredite que eu não tenho nada a ver com a linha evolutiva da música popular brasileira. Porque a única linha que eu conheço é a linha de empinar uma certa bandeira. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Oi, o trem. Raul morreu cedo, no 21 de agosto, porque viveu muito. Aos 44 anos, morreu de rock e de álcool. Era uma pessoa que se apaixonava pelas coisas e fazia as coisas com muita intensidade e pagava o preço que fosse. Certa vez em São Paulo, subiu ao palco fora de combate. A multidão não acreditou que aquele trovador trôpego fosse o poderoso Raul Roque Seixas. Acabou na delegacia, apanhou e depois foi liberado. A mulher que o acompanhou no fim da vida, Kika Seixas, disse uma vez: Raul simplesmente não suportava a realidade. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Raulzito teve grandes parceiros. Cláudio Roberto vive hoje na região serrana do Rio. Cria cavalos e galos de briga. Com Raulzito compôs um hino. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Ficar com certeza, maluco, beleza. Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão.
Raul sonhou uma sociedade alternativa. Eu pertencia a uma sociedade esotérica na época, em 74, que me deu um terreno em Minas Gerais. Eu construí uma cidade chamada Cidade das Estrelas, onde o advogado era o não advogado, o policial era o não policial. Os conceitos e valores trocados, né? Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, Raul Seixas nasceu na Bahia em 45. Como ele gostava de lembrar, o ano da bomba atômica. Eu disse sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi as velas se acenderem para o Papa. Vi Babilônia ser riscada do mapa. Vi Conde Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa. Eu vi a Arca de Noé cruzar os mares. Vi Salomão cantar seus salmos pelos aires. Eu vi Zumbi fugir com os negros pra floresta, pro quilombo dos palmares. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não. Eu vi o sangue que corria da montanha quando Hitler chamou toda a Alemanha. Vi o soldado que sonhava com a amada numa cama de campanha. Eu li os símbolos sagrados de Umbanda. Eu fui criança pra poder dançar ciranda. E quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. Eu nasci. 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 E agora as últimas notícias do Fantástico. Produtores rurais de todo o país já estão chegando a Brasília para a manifestação amanhã em defesa da renegociação da dívida agrícola. Um avião bimotor caiu logo depois de decolar da pista do aeroporto de Sobral, no Ceará. O piloto e os 3 passageiros morreram. Em São Paulo, uma quadrilha invadiu a delegacia no bairro de Campo Belo para libertar presos. Dentro e fora do prédio, 17 pessoas participaram do ataque. A delegada de plantão foi espancada junto com 4 colegas. A execução só não aconteceu pela intervenção de outra mulher, uma policial militar, que estava de plantão no batalhão que fica nos fundos da delegacia. A invasão virou rebelião. 41 presos fugiram. A maioria foi recapturada logo a seguir, junto com 9 envolvidos no ataque. E no início da tarde, 54 presos escaparam pela porta da frente de outra delegacia de São Paulo, a do bairro do Itaim Paulista. Eles cerraram as grades das celas e dominaram os policiais. 10 fugitivos foram recapturados. Uma Kombi pegou fogo e explodiu durante o abastecimento num posto de gás natural em São Paulo. As imagens do cinegrafista amador mostram que parte do posto também foi atingida. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Uma pregação do Dalai Lama levou 40 mil pessoas ao Central Park, em Nova York. O líder espiritual tibetano disse que não há lugar no mundo para a violência e que a verdadeira razão de viver é a felicidade. Bom, a gente fica por aqui. O domingo que vem a gente volta a falar mais sobre racismo, o tema escolhido pelos espectadores com 45,4% das ligações. Domingo que vem tem mais. Boa noite para você e uma ótima semana. É, uma semana um pouquinho maluca e bastante beleza. Tchau.
Segunda-feira, 16 de agosto, 2 da manhã. Você vai ver nesta edição do Em Cima da Hora. Alguns agricultores já estão em Brasília para renegociar suas dívidas com o governo. Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu o Botafogo com 2 gols de Donizete. Você está assistindo a Globo News, o seu canal de jornalismo 24 horas no ar. O mercado financeiro asiático já está operando. A alta registrada na última sexta-feira na Bolsa de Nova York está motivando os investidores no outro lado do mundo. Neste momento, a Bolsa de Tóquio está em forte alta, 2,8%. Em Hong Kong, mais 2,5%. E em Seul, na Coreia do Sul, a Bolsa está estável. Já está em Brasília parte dos agricultores que participam nesta segunda-feira do movimento pela renegociação das dívidas do setor. Eles estacionaram tratores e caminhões perto da esplanada dos ministérios. O protesto deverá reunir 15 mil produtores rurais e 1.500 caminhões em Brasília. O grupo, que saiu de Mato Grosso, passou o domingo no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia. Os produtores rurais das regiões próximas ao Distrito Federal foram os primeiros a chegar. Eles formaram uma longa fila de caminhões, tratores e colheitadeiras. A Polícia Rodoviária organizou a entrada dos veículos na cidade para não haver tumulto no trânsito. Aos poucos, um dos canteiros da esplanada dos ministérios virou estacionamento de tratores. Os agricultores vão acompanhar a votação na Câmara do projeto de renegociação da dívida na quarta-feira. Muitos tomaram empréstimos no começo da década e até hoje não conseguiram pagar a dívida, apesar dos juros baixos. É 8%, só que tem uns indexadores aí que nós chamamos de sopinha de letra. Teve TR, TJLP, IGPI, tem um monte desses indexadores, é o que causou a elevação desse saldo devedor. José Osmarino pegou um empréstimo de R$ 5.600 há 6 anos para comprar 8 vacas. Ele pagou uma parte, mas a dívida cresceu e hoje está em R$ 20 mil. Falta de uma política definida, né? Definir mais uma política agrícola mais coerente com o nosso setor, né? Os agricultores também se queixam dos sucessivos planos econômicos e do aumento dos custos de produção depois da desvalorização do real. Os insumos subiram tudo, o óleo de combustível subiu e o feijão, o milho e a soja que a gente vende não foi corrigido na mesma proporção. O governo sabe que terá de negociar e está disposto a refinanciar a dívida dos pequenos agricultores para que eles possam continuar a produzir. O governo pode ampliar o prazo de pagamento da dívida e reduzir os juros. Para os médios e grandes produtores rurais, as condições não serão tão facilitadas e o governo já avisou, o perdão da dívida está descartado. A República Russa da Chechênia declara estado de emergência por causa da guerra no vizinho Daguestão. O exército russo, que lançou uma ofensiva para expulsar os rebeldes islâmicos do Daguestão, diz que vai atrás dos guerrilheiros onde quer que eles estejam, até na Chechênia. O Ministério do Exterior da Chechênia divulgou o decreto presidencial que estabelece o estado de emergência do dia 16 de agosto até 16 de setembro. O toque de recolher está imposto de 10 da noite às 6 da manhã. Toda a imprensa, a não ser a do governo, está censurada. Além disso, todas as unidades militares da República, principalmente as que ficam perto da fronteira com o Daguestão, estão em alerta máximo. No Daguestão, o exército russo segue atacando os rebeldes que declararam de forma unilateral um Estado Islâmico independente. Aviões e helicópteros russos bombardeiam posições dos guerrilheiros. Existem mais de 30 diferentes grupos étnicos no Daguestão. Muitos deles não querem se separar da Federação Russa e nem viver em um Estado fundamentalista. A população civil está organizando grupos de voluntários para combater os guerrilheiros, vindos em grande parte da Chechênia. 8 mil pessoas já fugiram das regiões de combate no Daguestão, a maioria mulheres e crianças. 6 jogos pelo Brasileirão neste domingo. No clássico carioca da rodada, o Vasco venceu o Botafogo no Maracanã e complicou ainda mais a vida do alvinegro carioca. No Canindé, o São Paulo perdeu para a Portuguesa. E no duelo dos invictos, Coritiba e Cruzeiro ficaram no empate. O Coritiba, jogando em casa, abriu o placar. Marcos Paulo, do Cruzeiro, desvia a bola com a mão. Pênalti.
Kleber bate e faz Curitiba 1-0. O Cruzeiro empata a partida com um gol de Alex Alves, que toca na saída do goleiro, 1-1. O Curitiba volta a ter vantagem. Dutra lança para Kleber, que toca para Simval marcar. Curitiba 2-1. No segundo tempo, o Cruzeiro empata o jogo. André Luiz cruza para Miller, que faz o primeiro gol dele no campeonato. Final, Curitiba 2, Cruzeiro também 2. Também na capital paranaense, Paraná e Sport Recife. Washington recebe na área e tenta se livrar da marcação. A bola acaba nos pés de Wallace do Sport, que chuta e balança a rede. Mas o juiz dá o gol de Washington. Final, Paraná 1, Sport 0. No estádio Santa Cruz, o Gama surpreende o Botafogo de Ribeirão Preto, que jogava em casa. Sorato abre o placar, Gama 1-0. O gol de empate vem no segundo tempo. Palhinha bate falta, o goleiro Marcelo Cruz falha e Zé Afonso aproveita para marcar, 1-1. O Gama desempata o jogo. O goleiro Alexandre rebate a bola, que sobra para Sorato marcar de cabeça. Gama 2-1. O terceiro gol do Gama veio de outra cabeçada de Sorato. Final, Gama 3, Botafogo de Ribeirão Preto 1. Em Campinas, o Guarani sofreu para derrotar o Juventude. O gol da vitória paulista só sai no finzinho do jogo com Rubens Cardoso. Final, Guarani 1, Juventude 0. Portuguesa e São Paulo no Canindé. Carlinhos chuta na entrada da área e marca. Portuguesa 1-0. O gol de empate do tricolor veio dos pés de França. Depois de tabelar com Anderson, ele toca no canto do goleiro da Lusa, 1-1. A vitória da Portuguesa veio de um chute rasteiro. Ailton manda a bola para Da Silva, que marca. Final, Portuguesa 2, São Paulo 1. Clássico carioca no Maracanã. Logo no início do jogo, Juninho toca para Donizete marcar o primeiro do Vasco em cima do Botafogo, 1-0. O empate veio no segundo tempo. Sérgio Manuel cobra a falta. A bola passa por Zé Carlos e Odivan, bate na trave e entra, 1-1. O gol que definiu a vitória vascaína começou numa jogada de Juninho pela esquerda. Ele toca para Donizete marcar de cabeça. Final, Vasco 2, Botafogo, que ainda não venceu nesse Brasileirão, 1. 2h08, o Em Cima da Hora termina aqui. Você assiste agora a reapresentação do Jornal das 10. Eu, Ana Cristina Pessoa, volto na próxima edição, que começa às 3 horas. Até lá. Review, você escolhe. A Globo News exibe. Arquivo N, uma viagem ao passado com Celso Freitas. Curiosidades brasileiras sobre uma das mais extraordinárias invenções da vida moderna, o telefone. E as histórias e personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma série de TV inesquecível. Review, nesta segunda, 10h30 da manhã e 4h30 da tarde. Desde que o Brasil abriu as fronteiras para os refugiados políticos, eles não param de chegar ao país. Vítimas da perseguição política ou da violência da guerra, já são 2.500 refugiados estrangeiros que moram no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. Eles vêm em busca de paz, mas acabam enfrentando uma dura realidade. Eu descobri que governo nenhum no mundo tem uma preocupação para educar as minorias. Espaço Aberto, com Caco Barcelos. Reapresentação nesta segunda, 9h30 da noite. Atenção para o top de 5 segundos. Jornal das 10. United Airlines, a maior companhia aérea do mundo. Jornal das 10. Apoio Fiat Maré, o carro do ano 99. E Banco Itaú, bem-vindo ao ano 2000. Acho impressionante você ir na festa de novo. Não fica mais em casa.
Não dá pra acreditar. Depois a gente fica preocupado com você, sabe? Quinta, sexta, sábado, domingo, agora todo dia é isso, é festa. Saindo toda noite agora. Sei lá o que você vai fazer, hein? Muito bonito, filha. É um gado. Vai lá. Vai. Tchau, filha. Juízo em paz. Divirta-se. Tenha um futuro ativo. Faça um FlexPrev, o plano de previdência do Itaú. Boa noite, eu sou Mônica Carvalho e estes são os destaques de hoje no Brasil e no mundo. 2 aviões carregados de armas para a guerrilha colombiana foram retidos numa pista de pouso clandestina na divisa do Pará com o Amazonas. Tudo porque um dos aviões teve uma pane e foi obrigado a pousar. Amanhã é dia de manifestação de agricultores em Brasília. Eles já estão chegando em caminhões e tratores que começam a ocupar a esplanada dos ministérios na capital federal. O exército russo caça guerrilheiros do Daguestão, usando aviação e helicópteros. A vizinha República da Chechênia declarou estado de emergência por causa da ação dos russos. Os gols de hoje no Brasil e no mundo. Gols como este de Donizete, o primeiro dele, e do Vasco na vitória sobre o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Um cavalo azarão vence o Grande Prêmio do Brasil de Turf. A Yortroff atropelou na reta e venceu com facilidade a maior festa do Turf brasileiro. Domingo, 15 de agosto, o Jornal das 10 está entrando no ar. Dois aviões transportando armas foram apreendidos pela Polícia Federal numa pista clandestina na divisa do Pará com o Amazonas. O armamento pesado, que inclui foguetes, rifles e submetralhadoras, fazia parte de um mostruário para negociação com a guerrilha colombiana. O esquema foi descoberto porque um dos aviões sofreu uma pane e foi obrigado a pousar no Brasil. 4 pessoas foram presas, 2 delas foram levadas para a delegacia da Polícia Federal em Santarém. O piloto Edmilson Benevuto e Hugo Teixeira, que fretou um dos aviões. Os armamentos foram embarcados no Suriname, fronteira norte do Brasil. Já está em Brasília parte dos agricultores que participam nesta segunda-feira do movimento pela renegociação das dívidas do setor. Eles estacionaram tratores e caminhões perto da esplanada dos ministérios. O protesto deverá reunir